Deixa-me fazer-te uma pergunta rápida. E se a inteligência artificial já estivesse a gerar dinheiro para outras pessoas? Enquanto tu ainda estás a pensar, será que vale a pena experimentar? Hoje eu vou mostrar-te 5 maneiras reais, práticas e com custo quase zero de fazer renda extra com IA em 2026. Sem seres programador, sem investir uma fortuna e sem precisares de ter uma audiência enorme. E no final deste vídeo vais ter uma lista de ferramentas, uma estratégia e 0 desculpas para não começar. E já agora, para quem é novo por aqui, o meu nome é Bianca Simão, já vivo 100% digital há mais de 5 anos e aqui no canal eu analiso o porquê por detrás das campanhas que realmente vendem. Se queres aprender marketing digital de uma forma prática, divertida e sem aquela conversa de guru, então subscreve já, porque de 2 em 2 semanas trago conteúdos como este que te vão fazer pensar de uma maneira diferente de como é que as marcas comunicam. Durante anos, ganhar dinheiro online parecia coisa de quem sabia programar, de quem tinha uma audiência gigante ou de quem tinha dinheiro para investir em anúncios. E depois apareceu a IA. E de repente a distância entre ter uma ideia e executá-la ficou muito mais curta. O que antes levava semanas, criar um site, escrever um guia, montar uma apresentação, editar um vídeo, hoje leva horas, às vezes minutos. Mas atenção, isto não é um vídeo de promessas milagrosas, ok? Nenhuma destas formas te vai deixar rico da noite para o dia, mas todas têm algo em comum. Custo baixo para começar e potencial real de retorno. E, já digo eu, valem o teste. Então, renda extra número 1. A primeira forma é através do corte de vídeos. E começa com algo que já sabemos todos. Na internet, a atenção é a nova moeda. Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn, todas as plataformas estão a empurrar vídeos curtos, dinâmicos e bem editados. Porque funcionam, porque prendem, porque entregam um valor em 30 segundos. E vamos ser sinceros, a nossa sociedade cada vez quer as coisas mais rápidas e mais simples. Por isso é que cada vez mais criadores, empresas, consultores e marcas querem transformar os seus vídeos longos, como podcasts, entrevistas, palestras, em dezenas de microconteúdos prontos a publicar. E aqui entram 2 ferramentas que com certeza tu vais querer anotar. A primeira chama-se Opus Clip. Carregas o vídeo completo e ele seleciona automaticamente os melhores trechos. Adiciona legendas, dinâmicas, faz zoom no rosto, destaca palavra-chave e ainda sugere títulos. É como ter um editor júnior que te entrega rascunhos em minutos. O segundo, vocês já conhecem, é o CapCut. Ele dá para ter no telemóvel, é super simples e ele também tem IA. Para legendas automáticas, destaques nas palavras, zoom dinâmico e transições já prontas com efeitos. Com poucos toques, crias vídeos que parecem realmente profissionais, mesmo sem nenhuma experiência em edição. Agora tu perguntas, mas se toda a gente pode fazer, como é que eu vou transformar isso numa renda extra? Simples, toda a gente pode fazer, mas nem toda a gente quer fazer. Alguns só vão querer o serviço pronto e tu vais poder oferecê-lo. E até te digo, vários influenciadores têm editores de corte que conheceram no TikTok, no YouTube Shorts. Imagina tu, um rapaz que tinha uma página que começou a fazer vídeos curtos através do podcast de um influencer e começou a publicar todos os dias. E funcionavam. E os resultados eram tão bons que o próprio influencer chega a enviar-lhe uma mensagem a perguntar se ele quer trabalhar com ele. E acredita, há várias histórias assim, e não são poucas. Hoje, esse mesmo rapaz, que começou por fazer alguns vídeos de cortes para ter uma renda extra, trabalha com vários criadores. Ganha muito mais do que ganhava com o seu antigo emprego e nunca precisou ser ele próprio um criador de conteúdo. Médicos, advogados, consultores, donos de negócio e até mesmo professores, todos precisam de conteúdos bons e prontos. Nenhum quer passar horas a editar. Crias pacotes mensais ou semanais, atendes vários clientes e tens uma fonte de renda em escala real. Renda extra número 2. Venda de imagens criada com inteligência artificial. E se ainda não acreditas que isto é um mercado real, o mercado global de imagens foi avaliado em quase 7 mil milhões de dólares em 2023 e deve chegar perto dos 13 mil milhões até 2032.
Empresas, agências, e-commerce, designers, todos precisam de imagens. E todos os dias. E nem todas as imagens podem ser usadas livremente. Há quem aprenda isso da pior maneira possível. Onde crias um site, começas a usar imagens que não são de uso livre e depois chega um e-mail a dizer que aquelas imagens eram de um tal sítio e a pessoa estava a utilizá-las sem autorização. Sai barato? Não. Mas fica a lição. Então, não faças isso. Por isso é que plataformas como a Getty Image, iStock, Shutterstock, Adobe Stock existem e são usadas diariamente por profissionais. E onde há procura, há oportunidade. Com ferramentas como, por exemplo, Midjourney, Leonardo AI e DALL-E, qualquer pessoa consegue criar imagens profissionais e criativas, com apenas poucos comandos de texto, os chamados prompts. Descreves o que queres, um personagem, uma paisagem, uma cena profissional, e a IA transforma essa descrição numa imagem pronta. O Midjourney é o mais popular. Funciona dentro da Discord, a única coisa é que exige os comandos em inglês. Ah, Bianca, mas eu não sei inglês. Usas o ChatGPT, crias um prompt e pedes para traduzir para inglês. Super simples. Em menos de um minuto tens uma arte exclusiva. Depois, para vender essas mesmas imagens, um dos melhores sites que tu podes utilizar é o Fiverr. É uma das maiores plataformas de freelancers do mundo, onde já existem dezenas de perfis a vender arte gerada com IA. Podes vender desde imagens simples, personagens, capas, mascotes ou até mesmo pacotes maiores com 5, 10 imagens personalizadas. Os preços variam muito. Há quem comece, por exemplo, com 15€ por imagem e que venda alguns pacotes por centenas. Depende sempre do estilo, da complexidade, da personalização e também do prazo. Renda extra número 3. Criação de sites. Em 2026, criar um site é das formas mais rentáveis que existe de ganhar dinheiro na internet. Negócios locais, profissionais autónomos, lojas, consultores, influenciadores. Toda a gente precisa de presença digital. Toda a gente. Principalmente nesta era. O site é a vitrine de qualquer marca. É onde o cliente encontra informação, tira dúvidas e decide se vai confiar. E a boa notícia é que já não precisas saber programar para criar um site. O processo começa com o conteúdo. Aqui entram o ChatGPT e o Claude de Anthropic. Pessoalmente, para texto, o Claude está ligeiramente à frente. Com um bom comando, estas inteligências artificiais sugerem o nome do site, criam a estrutura de navegação, geram textos institucionais, escrevem artigos do blog para atrair tráfego orgânico e adaptam o tom de voz para o público específico do site. Depois tens ferramentas como, por exemplo, a Hostinger, que tem o próprio construtor de sites com IA, onde normalmente respondes algumas perguntas simples e a plataforma gera o design, monta as páginas e inclui textos e imagens com base naquilo que lhe explicaste. Tens depois só de personalizar os textos que geraste anteriormente. Em poucos minutos tens um site funcional, profissional e adaptado ao telemóvel. Sabes quanto tempo é que eu demorei a criar o meu primeiro site? Foram cerca de 2 ou 3 dias. É verdade, não é muito tempo, mas hoje tu consegues fazer isso em minutos, literalmente. E aqui tens duas formas de gerar renda extra. Ou crias eventos sites para clientes, ou crias o teu próprio site para vitrine de produtos digitais. Seja como for, como disse no início do vídeo, a distância entre a ideia e a execução ficou muito mais curta. Quarta renda extra. Criação de apresentações profissionais. Toda a gente já passou pela tortura de abrir um PowerPoint. Gastar 2 horas a tentar mover aquelas caixas de texto e as imagens para ficarem no sítio como tu queres. No fim, olhar para tudo o que fizeste durante várias horas e pensar, que horror. Existe uma ferramenta chamada Gamma App, que é basicamente uma inteligência artificial focada em criação de apresentações, que sejam visualmente impactantes e dinâmicas. Pode escrever um único comando, por exemplo, cria uma apresentação de 10 slides sobre estratégias de conteúdo para pequenos negócios. E o Gamma entrega em segundos título, estrutura lógica, textos adaptados para slides, layout profissional, paleta de cores harmónica e sugestões visuais integradas. E tu ainda podes escolher que tipo de sugestões visuais é que tu queres. Não precisas de abrir o PowerPoint, não precisas de escolher fontes específicas, nem precisas de alinhar caixas de texto até às 3 da manhã, ok? Essa parte acabou. E o modelo de negócio, qual seria? Super simples. Apresentações fazem parte da rotina de milhares de profissionais. Seja para educar, seja para apresentar o negócio,
seja para o que for. Muitos não sabem montar sites decentes, outros não têm tempo. Então tu crias o serviço, defines o preço e ofereces o pack. Uma boa apresentação de vendas para uma empresa pode ir de 50 a 500 euros, dependendo claramente da complexidade dos slides e do tamanho da empresa, obviamente. Quinta renda extra! E esta é especial para quem prefere conteúdo escrito. A criação de e-books e guias digitais. Com o ChatGPT, tu consegues criar conteúdo com base no tema que tu escolheste, criar um índice automático, reescrever trechos, ajustar a linguagem e pedir sugestões de títulos e de frases de impacto. Depois, vais ao Canva, transformas este conteúdo num PDF, bonito e profissional, obviamente, pronto para ser vendido. Podes criar um guia de organização financeira, um planner de alimentação, um plano de estudos, dicas de produtividade, um passo a passo para vender online, o que fizer sentido para o teu público ou nicho. Se és um profissional liberal, como por exemplo dentista, advogado, terapeuta, podes usar exatamente a mesma forma para criar materiais de apoio para os teus pacientes, ou para os teus clientes, ou para os teus alunos. Depois do pronto, tu podes publicar em plataformas como o Qlify, como por exemplo a Hotmart, ou combinar num site próprio, que já sabes criar de acordo com este vídeo, e adicionas um botão de checkout. Um produto digital que vendes uma vez, 10 vezes, 100 vezes. Sem estoque, sem logística, só escala. Agora, isto é importante. Nenhuma destas formas é uma garantia de sucesso. Há uma curva de aprendizagem para cada pessoa. Há dias, se calhar, que não te vai aparecer um cliente. Há alturas em que vai parecer não está a resultar. E é aí que entra a parte da mentalidade. Se funciona para outras pessoas, então vai funcionar para ti. É inevitável, porque bastava funcionar para uma pessoa para nós podermos confirmar que uma estratégia funciona. Por isso, respeita o teu período de aprendizagem e ser persistente. Mas aqui está o que eu acho mais interessante nesta equação. O custo de começar é mínimo e o potencial de retorno comparado a esse custo é enorme. E o aprendizado fica para sempre. Então, para resumir as 5 formas. Número 1, corte vídeos com Opus Clip e CapCut. Número 2, venda de imagens com Midjourney, Leonardo AI e Fiverr. 3, criação de sites com ChatGPT, Cloud e Hostinger. 4, criação de apresentações com Gama. E 5, criação de e-books com utilização de ChatGPT, Canva e Hotmart, ou Qlify. Pega num papel e anota qual destas faz mais sentido para ti começar. Não tentes as 5 ao mesmo tempo. Uma de cada vez, com foco e persistência. Como eu costumo dizer, primeiro faz uma muito bem e depois passas à próxima. A principal vantagem da IA não é substituir-te. Como disse, e digo novamente, é reduzir a distância entre a ideia e a execução. E quem aprende a usá-la antes, naturalmente sai à frente. Se ficaste com alguma dúvida sobre alguma destas ferramentas, deixa aí nos comentários que eu vou responder pessoalmente. Se gostas deste tipo de conteúdo e ainda não subscreveste o canal, subscreve já, deixa o teu like, porque de 2 em 2 semanas vão sair conteúdos como este que te vão fazer pensar de maneira diferente. Deixa aqui outro vídeo de como tentei vender um produto de 450 euros com 0 euros em anúncios, se quiseres ver. Obrigada por estar desse lado e vemo-nos no próximo vídeo. Bye!